Bom, vamos lá então. A questão do Jig e Pua, né? Primeiro eu quero dizer o seguinte. Uma coisa que eu acho legal, inclusive acho legal que tem sido bastante difundido a utilização do Jig e Pua, é porque, no final das contas, todos nós, quem usa Jig, quem usa registro, quem usa o método que seja, está preocupado em atingir uma posição melhor para o paciente. E isso já é um avanço, tá certo? Do meu ponto de vista. Estamos trabalhando para o mesmo objetivo. Cada um escolheu a ferramenta que melhor lhe convém, da maneira como ela foi apresentada, a escolha foi feita, né, com o conhecimento que a pessoa tem naquele momento. Isso daí é pessoal, cada um escolhe a sua, como o Wilkins disse, não é confrontar. Mas por que a gente não utiliza o Jig e Pua da maneira como ele é utilizado e tem sido divulgado? Por dois motivos. O primeiro, eu disse aqui, né? A posição anterior pode favorecer um fechamento posterior durante a utilização por força muscular que não refletiria o repouso propriamente dito, né, da relação centro. Esse é um motivo. O outro é que as pessoas utilizam, eu vejo muita gente utilizando o Jig para chegar numa relação cêntrica, é o que dizem, sem antes fazer um reequilíbrio, sem antes promover o reequilíbrio neuromuscular. Então veja o que acontece, eu disse isso aqui anteriormente. Se eu colocar o registro, não é uma questão da ferramenta, tá certo? É uma questão da filosofia. Porque se eu utilizar o registro, que é a ferramenta que eu escolhi para trabalhar, se eu utilizar o registro num paciente que acabou de chegar no consultório, eu peço para ele, você vai fazer aí 10 minutos de abertura e fechamento, e aí depois você vai relaxar e a gente vai fazer a movimentação com o registro aqui para eu registrar a sua relação cêntrica. Eu não vou atingir a relação cêntrica desse paciente. Por que eu estou dizendo que eu não vou? Porque a gente tem trabalhos, o Wilkins tem vários deles aí, orientando, pesquisando. A gente tem trabalhos, aquela foto que eu mostrei para vocês de eletromiografia faz parte de um trabalho desse também, já é antigo. A gente tem vários trabalhos mostrando que para que eu consiga uma resposta muscular de equilíbrio, são necessários 90 dias, em média. Então, como é que eu acho que em 10 ou 15 minutos, naquele movimento de abertura e fechamento, o meu paciente vai atingir equilíbrio muscular e articular? Vai. Ele levou anos para chegar naquela condição e não são 15 minutos que vai trazer ele de volta para o equilíbrio. Por isso... Tem uma outra coisa, né, Geraldo? Oi. Além da questão do tempo, tem uma questão assim, que muitas vezes a gente vê, exatamente pegando o gancho que você falou, quando você vê uma situação de técnica de Jig e Pua, muitas vezes se usa uma abertura de boca para fazer o registro, né, excessiva. Isso. Então, se trabalha com uma posição do registro onde o côndilo já transladou. Então, se você quiser utilizar esse gráfico para você ter um diagnóstico, porque o registro te dá um diagnóstico gráfico sobre amplitude de movimento, consequentemente atividade muscular, ótimo. O grande problema é você usar isso e depois usar um Jig para policêntrica. Fica diametralmente conflitante, né, com a questão. Exato. Né? Exato. Eu acho que isso é um ponto chave, né, um ponto chave. Mas desculpa mais uma vez. Não, é isso aí, importante colocar isso também, né? Exatamente. O quanto eu aumento ali durante os movimentos do meu caso, do registro intraoral, para quem usa o Jig e Pua, o quanto você está aumentando ali? Garante que o côndilo não tenha transladado ainda? Porque se ele transladou, está muito longe da relação cêntrica. Eu tô aproveitar e falar porque nós vamos trabalhar a gente vai conversar com eles nas próximas aulas sobre ajuste oclusal e mocap, e a gente vai entrar, mostrar muito caso clínico disso, com filme e tal, olha, isso aqui acontece isso aqui, assim, por causa disso, né? Não, fazendo uma propaganda na minha aula. O jabá, tá fazendo o jabá. Fazendo um jabá aqui. Tem uma pergunta no chat. No bate-papo tem aqui, uma do Gabriel, ele está perguntando assim, o registro, ele precisa ser confeccionado na altura
da dimensão vertical ideal do paciente? Olha aí, boa pergunta, né? É o que a gente estava falando aqui. O registro em pacientes, Gabriel, vou tentar responder assim, imaginando o que é que você está perguntando. Tem duas situações, né? Nós temos os pacientes desdentados, quando a gente vai construir a prótese total. Aí a gente já constrói o registro próximo daquela dimensão vertical que a gente quer utilizar para reabilitação. Porque aquilo ali eu já determinei aquela dimensão vertical, eu já confirmei nas imagens que o côndilo está bem posicionado. Então o meu registro, ele vai ficar um pouquinho acima só daquela dimensão, porque quando o parafuso cair dentro da plaquinha, eu não perco aqueles milímetros, 1 milímetro talvez, de dimensão vertical. É só calcular isso daí, na construção lá no articulador, subir um pouquinho o pino incisal. Se o paciente é dentado, que é o caso dessa foto que está na tela, se o paciente é dentado, eu tenho que construir o registro com a mínima desoclusão possível. Por quê? Para evitar exatamente isso que o Wilkins colocou em relação ao Jigipua, para evitar o translado do côndilo. Então, eu vou desocluir no pino do meu articulador, quando eu estou construindo o registro, eu vou desocluir só o suficiente para executar os movimentos laterais, né, laterotrusivos, durante o procedimento do registro. Só isso. E às vezes, eu até vou dizer um pouquinho a mais aqui, às vezes a gente limita, deixa que toque os caninos, por exemplo, porque o que nos importa, na verdade, para a determinação da relação cêntrica é unicamente o vértice, esse vértice que você está vendo aqui. Quando acontece isso que eu te falei, você deixa tocar o canino, essa semi-reta que eu estou aqui apontando vai ser menor, porque o canino vai tocar, vai levantar o parafuso, dali para lá não marca mais. Mas não me importa, se eu conseguir desenhar o vértice, eu já consigo identificar a posição dentro desse gráfico, que é uma outra história, a gente vai conversar depois. Mas espero ter respondido. Tem duas situações. Do paciente desdentado, de prótese total, que a gente já vai trabalhar muito próximo da dimensão vertical, e desse paciente aqui, que é dentado, na mínima desoclusão possível. Ok? Geraldo, mais uma pergunta do Leonardo. Nesses 90 dias, né, para a gente chegar numa posição de relação central, o que é feito? Né? O paciente usa o aparelho plano durante o período todo, à noite somente, o dia inteiro, né? Ele quer saber isso. Leonardo, é o seguinte, meu amigo. Nesses 90 dias, o paciente usa o aparelho plano, teoricamente, o dia inteiro. A nossa orientação é que ele só tire para se alimentar, tá? Que a única coisa que ele não deve fazer com o aparelho é se alimentar. Então, a gente pede para ele usar o dia inteiro. Aí você já sabe como os pacientes, na verdade, são, né? Mas é claro que se você mostrar para ele o benefício disso, se você souber explicar isso para ele e convencê-lo de que, né, o benefício real é dele, ele vai utilizar. Até porque, muitas das vezes, se o paciente tem sintomas, ele coloca o aparelho e os sintomas desaparecem, ele acha que aquilo ali é a maravilha da vida dele que você colocou, tá certo? E não é incomum isso acontecer. Ele usa o aparelho o dia todo, então, como eu te falei, só tirando para se alimentar, e ele vem ao consultório com uma certa frequência, que a gente vai falar disso também num outro momento, para que a gente faça os ajustes nesses aparelhos, porque durante o uso, o que acontece? Às vezes ele perfura o aparelho ali, deixa uma marquinha. Isso impede a livre movimentação do aparelho, que é o que a gente quer. Liso e plano. Então, ele tem que fazer umas manutenções aí frequentes para a gente poder manter esse aparelho liso e plano e dar condições para ele deslizar tranquilamente. Tá certo? Geraldo, só para complementar aí, né? Que a Leonardo, pesquisas que a gente trabalha e realiza aí desde 91 aproximadamente, né? Mostra que os resultados são benéficos realmente se utilizar o dia inteiro, né? Durante esses 90 dias. Agora é lógico, durante o processo de reabilitação, você não vai ficar parado o caso, né? Enquanto está com o aparelho, você está fazendo preparos, colocando provisório, se é implante, você está planejando a cirurgia ou fazendo a cirurgia. Na verdade, somente o que você tem que aguardar 90 dias para montar no articulador e reabilitar. Então, cada caso é um caso. Tem casos que você pode usar a MH e trabalha, né? Na MH.
Não sei se respondeu, Leonardo, se não, coloca aqui. Tem uma pergunta do Manrique, né? É uma pergunta muito bacana, né? Ele está colocando sobre a parte inferior do registro. Ele pergunta assim: e esse volume todo do dispositivo ocupando o espaço da língua? Você me permite eu colocar uma coisa, Geraldo? Vai. A observação dele foi muito legal, muito boa, porque o posicionamento posterior da língua em função da placa do registro leva, né, a uma ativação dos músculos supraioídeos e leva essa mandíbula para trás. Né? A observação dele foi muito boa, só que esse registro feito nessa posição, isso não influencia, porque, na verdade, você solicita para o paciente fazer retrusão máxima, inclusive além, né, da posição que a língua vai levar essa mandíbula. E retrusão máxima lateralidade, onde você acaba vendo um vértice. Eu acho que o desenho que você usou é muito, muito feliz, né? Talvez você tenha o outro lá que tem um vérticezinho ali, e o vértice é exatamente a posição de retrusão máxima da mandíbula, né? E a gente sabe que a cêntrica, ela ocorre a 1,4 para frente. Isso aí também em função de pesquisa e tal, fazer uma série de coisas. Então, a observação sua foi fantástica, muito boa. Mostra que você é um cara bastante observador. Mas, no caso, a dinâmica, né, de protrusão e retrusão máxima, ela não sofre interferência disso. Aí o Gabriel também complementando aqui, Geraldo. Então, de forma ideal em pacientes dentados, o registro precisa ser confeccionado numa altura um pouco maior do que a altura de oclusão, né, de dimensão de oclusão, observado durante o movimento de lateralidade, para que o pino continue tocando a placa registradora. Mais ou menos isso, né, Geraldo? Isso. Só que numa desoclusão mínima, né? Isso, aí foi aquilo que eu disse. Às vezes até você abre mão de toda essa amplitude de movimento para não ter que aumentar muito o pino, para não correr o risco do côndilo transladar. Aí você só registra o vértice, né, propriamente dito. E aí tem uma manifestação da Bruna, que ela quer fazer uma pergunta. Bruna, a hora que você quiser, Bruna. Pode fazer, por favor. Bruna. Pode fazer. Oi, boa noite. Eu acho que é meio óbvio, mas eu queria perguntar se uma pessoa que tem uma anteriorização da cabeça seria melhor primeiro mandar ela para uma reabilitação da postura ou já dar início ao tratamento de DTM dela. Olha, boa pergunta também, viu? Boa pergunta. Ela tem o que exatamente? Uma anteriorização da cabeça, você disse? Devido a má postura, sim, ela tem uma anteriorização da cabeça. Sim. Aí eu gostaria de saber se primeiro eu devo reabilitar, né, a postura dela, para depois reabilitar a questão da DTM. Eu acho que é possível fazer as duas coisas juntas, tá certo? Porque, veja, você vai trabalhar dentro da boca com um aparelho plano, mas esse aparelho a gente sabe também através de pesquisas aí, lá da FOP, da Unicamp, que a relação existente entre desordem crânio-cervical e desordem temporomandibular é muito grande, a inter-relação. Foram tratados diversos pacientes que possuíam as duas desordens, tanto a crânio-cervical quanto a temporomandibular, foram tratados exclusivamente com aparelho plano. E houve melhora tanto da desordem temporomandibular quanto da desordem crânio-cervical. Isso por quê? Principalmente em pacientes de prótese total. Porque a posição da mandíbula influencia na musculatura que sustenta o crânio. Se a mandíbula anterioriza ou posterioriza, o centro de massa da cabeça modifica. E eu não sei que condição tem essa sua paciente, se ela é dentada, se ela é desdentada, mas certo. E você? Então ficou mais fácil. Trata as duas coisas ao mesmo tempo. Você faz uma reeducação postural, né, que é necessário realmente, porque pode ter fatores extraorais. Então aí o nosso tratamento com o aparelho plano não vai ser suficiente para resolver o problema. Mas
saiba que as duas desordens estão intimamente relacionadas, né? A musculatura está intimamente relacionada, né? Obrigada. Beleza? Nada. Geraldo, tem mais uma pergunta. Manda. O Eduardo gostaria de fazer um comentário. Eduardo, por favor, fique à vontade. Oi, Eduardo. Agora melhorou? Agora eu escuto. Tá, boa noite. Primeiro eu queria parabenizar vocês, porque muitos dos conceitos que vocês colocaram a gente não vê em outros cursos, né? A parte de oclusão e a parte de avaliação e diagnóstico. Muita gente se centra muito na parte de reabilitação oral, mas no diagnóstico pouca gente faz isso. Ao respeito da forma como vocês estão, por exemplo, nesse caso do inferior direito da imagem, onde vocês colocam essa plataforma intraoral, eu queria só saber, por exemplo, muitas vezes o paciente já tem uma certa dificuldade em usar um aparelho, não? E ainda você quer, nessa condição, por exemplo, fazer um registro intraoral, né? Para poder estabilizar melhor essa mandíbula numa posição ideal. O que, por exemplo, eu usualmente faço, eu uso um desprogramador, né? Eu penso mais ou menos da seguinte forma: em vez de colocar um dispositivo grande dentro da boca, que pode até inicialmente no paciente interferir um pouco, eu prefiro usar um desprogramador, tipo um desprogramador de NIF, por exemplo, que é superfície plana, e avaliar o paciente em 5 ou 7 dias, né? Para que através do dispositivo que ele vai usar praticamente todo dia, a gente consiga inicialmente aumentar a dimensão vertical, né? E depois desse momento que o paciente já por exemplo, deixa de ter uma sintomatologia dolorosa, por exemplo, a gente começa a pensar na possibilidade de fazer o registro, por exemplo, do arco de Guise, e uma vez que a gente tenha as trajetórias mais regulares, a gente tem mais uma certeza de estarmos trabalhando não numa relação central, mas sim numa área, né? Que hoje se trabalha muito mais essa ideia de ser uma área de relação central e num ponto de relação central. Eu queria saber a opinião de vocês ao respeito disso. Certo. Ô, Eduardo, é o que eu disse, assim, a gente, apesar de utilizarmos ferramentas diferentes, né, pelo que você está dizendo aí, você usa uma ferramenta diferente da nossa, mas o nosso objetivo é o mesmo. O nosso objetivo é atingir, como você disse aí, essa área de relação cêntrica, que eu concordo, né, é muito individual, não é matemática, né, como eu disse no começo, a gente tem que buscar aquilo que o padrão do paciente determina como a melhor posição, né, a musculatura e tal. E eu acho que é válido. Tudo que nos leva para aquele objetivo de melhorar a posição mandibular e a condição articular é válido. Você fez a sua opção de técnica, né? A gente fez a nossa. Você estudou determinados autores e decidiu que essa é a técnica que é mais conveniente para você. A gente decidiu pelo registro, né? E a gente tem tido, os trabalhos que a gente tem, nos quais a gente se baseia, mostram que a gente consegue atingir o nosso objetivo com essa técnica. E isso eu imagino que aconteça com você também. Você tem lá os seus trabalhos que amparam a utilização dessa técnica que você utiliza. O que eu fico feliz é de ver que nós estamos aqui discutindo esse assunto e com o mesmo objetivo, né? De buscar a melhor posição para reabilitar o paciente, inclusive baseado nisso que você elogiou, e eu agradeço, que é o diagnóstico, né? Se não for através desse diagnóstico, certamente a chance de sucesso é bem menor. Eu também te parabenizo, porque é isso que nós queremos, né? Nós queremos trazer informação para o pessoal, e ainda que não seja a nossa técnica que eles utilizem, mas que eles comecem a pensar nisso para trabalhar de uma maneira mais eficiente. Obrigado, Eduardo. Não, obrigado a vocês, muito obrigado. Eduardo, eu só queria complementar, se você me permite. Sim. Os desprogramadores realmente eles são excelentes para dor, né? E realmente o tempo que você citou aí de 7 a 10 dias é um tempo interessante, realmente, e comprovado, né, para diminuir a sintomatologia dolorosa. E eu, particularmente, eu concordo com você com relação aos desprogramadores para dor, mas, assim, sabe, Eduardo, eu ia um pouquinho além, que muitas vezes esses problemas relacionados a DTM não são sintomáticos. E, às vezes, em alguns casos, 7 dias não são suficientes, né? Então, a gente acaba tendo que usar realmente o dispositivo com um pouco mais de tempo para alguns casos. Mas é o que o Geraldo colocou, né?
A gente dispõe de ferramentas, né, diferentes, isso que é importante. E você quer saber, Eduardo, uma coisa muito importante é que nós estamos voltando a estudar sobre isso, né? As pessoas conversarem sobre isso, que antes aí ficava um pouco naquela questão empírica, né? As pessoas tinham medo de tocar em determinado tipo de assunto, como você mesmo falou, né? Então, mas é muito boa realmente a técnica que você utiliza, tem resultados comprovados, mas em alguns casos, às vezes, a gente vai um pouquinho além, né, da sintomatologia dolorosa, né? Só por isso essa tem diferença, né? Então a gente atua com ferramentas diferentes para o mesmo fim, né? Eu concordo com você. Muitas vezes há uma necessidade de entrar com alguns dias mais de uso de algum tipo de dispositivo, mas eu parto sempre do princípio de que, por exemplo, se você quer realizar um aumento de dimensão vertical e você precisa colocar, reposicionar essa mandíbula, é muito mais fácil, por exemplo, que um toque anterior que se consegue através de um desprogramador anterior, seja mais fácil, existe maior liberdade de movimento através de um ponto anterior sobre uma plataforma do jig. E isso, se você vai comparar, por exemplo, o uso de uma placa. Por isso que inicialmente eu uso o desprogramador e uma vez que já aumentou a dimensão para mais ou menos onde eu quero e existe uma liberdade de movimento, um início de estabilidade de mandíbula, então, em um segundo momento, eu posso colocar sim uma placa de cobertura completa e começar, talvez, em um segundo momento, já começar a devolver guias de lateralidade, de protrusão. É mais ou menos a forma como eu penso. Sim, também é um caminho, sem dúvida. Também é um caminho, sim. Beleza, obrigado, viu? Não, obrigado a vocês. Pela participação. Geraldo, agora a gente tem um monte de pergunta agora. Eu acho que eu puxei o fio aqui fazendo pergunta, o pessoal gostou. É isso aí, gente. A Eduarda Souza está perguntando assim: podemos utilizar o aparelho plano sem aumentar a dimensão vertical? No caso que o senhor mostrou, onde foi instalados os elementos provisórios do paciente, poderia usar o aparelho plano do jeito que o paciente chega? Veja só, Eduarda, né? Eduarda Souza. Eduarda, boa pergunta. Eu gostaria muito de conseguir utilizar o aparelho do jeito que ele chega, mas aquele paciente, assim como outros tantos, eles não têm condição de sustentar o aparelho na arcada, né? Muitas vezes o dente é tão pequenininho, ali naquele caso ele é bruxista, eu precisava fazer provisórios que aguentassem o aparelho, porque também se eu prendo o aparelho no provisório, ele tira o aparelho, o provisório sai junto. Então, às vezes a questão clínica te leva a tomar decisões que você, no primeiro momento, não queria. Mas veja só, o importante é que você consiga utilizar o aparelho, você dê condições para o paciente utilizar o aparelho, seja com provisórios, ou seja, da maneira como ele se apresentou no consultório, obviamente com saúde, né? Sem cárie, sem periodontite e tal, tudo isso aí tem que estar tratado. Daí você vai conseguiu naquela posição terapêutica que você determinou, tranquilo, não importa se do jeito que ele chegou ou se você tem que adequar a boca dele para isso, com provisórios, etc.